No vídeo de Seja hoje, bem-vindo ao a Diário influência Pentecostal da Historiando, teologia análise de Paulo. histórica e crítica Texto escrito sobre o por movimento Miguel Vaz, pentecostal é publicado brasileiro. no Se inscreva no Jornal canal Mensageiro da e Paz, siga São nossas Luís, redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. O primeiro contato da igreja com o apóstolo Paulo não foi favorável nem ao povo de Deus, nem àquele que seria mais tarde o grande intérprete das doutrinas evangélicas. Este encontro se deu por ocasião da morte de Estevão, diácono da igreja, que por sua defesa da fé em Cristo morreu apedrejado pelos judeus. Enquanto ele se esvaía em sangue, Saulo segurava as capas daqueles que o apedrejavam. Depois desse atentado, uma violenta perseguição se estabeleceu e os discípulos foram dispersos, à exceção dos apóstolos. Atos 8:1. Paulo, anteriormente Saulo, Atos 7:58, nasceu na província romana da Cilícia, na cidade de Tarso, no século I da era cristã, e como ele mesmo se denominava, era hebreu de hebreus. Isto é, seus pais eram judeus radicados na Cilícia. Seus parentes deveriam ser de linhagem ilustre, uma vez que ele fora enviado à escola de Gamaliel. Sua irmã e outros parentes moravam em Roma e em Jerusalém. Atos 23:10, Romanos 16:11. Seus conhecimentos, que mais tarde ele reputaria como apenas adubo, Filipenses 5:8, para tudo que recebeu do Senhor, eram tão evidentes que o rei Agripa chegou a dizer-lhe que eles lhe eram prejudiciais, Atos 26 e 24. A tudo isso, Paulo ainda juntava a revelação divina. Talvez devido à influência de sua família por serviços prestados ao farisaísmo, ou ainda por ser da tribo de Benjamim, Paulo tinha sido admitido como membro do concílio, Atos 26:10, e por esse meio adquirido autoridade militar e religiosa, a ponto de seu voto ser válido naquelas reuniões. O concílio era formado por 71 membros eleitos entre os legítimos descendentes de famílias israelitas. Os membros de que se compunham o sinédrio correspondiam aos 70 anciãos nomeados por Moisés para assisti-lo como juízes no governo do povo. Esse concílio tinha poderes de vida ou morte, sancionados, porém, pelo procurador romano. Disso, ele se prevalecia votando pela morte dos cristãos que ali eram julgados. Seu fanatismo ia a tal ponto que não se apiedava nem de homens, nem de mulheres, nem de crianças. Esse zelo não se limitava à sua jurisdição, mas o levava a perseguir os crentes até mesmo em outras cidades. Foi numa dessas investidas que ele se viu encadeado por uma forte luz que imediatamente o cegou, e caído por terra, ouviu uma voz que o chamava: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Esse episódio é contado por Lucas e por ele mesmo em várias ocasiões. O nome de Jesus não lhe era desconhecido. As atitudes nefastas que ele vinha empreendendo, as mortes que vinha provocando, as ameaças, os maus tratos que os crentes sofriam, não tinham motivos pessoais. Paulo não tinha nada contra Estevão como pessoa nem como cidadão. Não perseguia os crentes por achá-los criminosos, perniciosos, prejudiciais à sociedade como indivíduos. O que ele combatia eram as suas declarações de fé. O próprio Jesus afirmara que os fariseus eram praticantes da justiça, Mateus 5:20, e Paulo era um desses fariseus que dizimavam o coentro e o cominho. Ele não admitia outra confissão de fé além daquela representada pelo concílio do qual fazia parte. Caído no chão, cego e desamparado, Paulo reconheceu que não estava lidando com fatores comuns e a voz que ouvia não era a dos soldados que o acompanhavam. Paulo verificou que havia um poder maior do que o das cartas que recebera e da comissão que lhe fora outorgada. Então ele perguntou: "Quem és, Senhor?" E a voz lhe respondeu: "Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões."
Esta expressão deveria ser familiar a uma pessoa medianamente instruída, quanto mais a um ex-aluno de Gamaliel. O carreiro se utiliza de uma vara com ponta de ferro ou ponteada na própria madeira para manter a parelha no caminho. E quando um dos bois se afasta do trilho marcado na capina, o carreiro o fustiga com a ponta da vara para que ele volte à direção certa. Alguns bois não obedecem ao carreiro e é preciso fazê-los sentir o aguilhão, o que lhes causa algum sofrimento. Paulo estava recalcitrando contra os aguilhões da verdade proclamada pelos crentes, e a ideia é que quanto mais ele os perseguia, acumulava para si mesmo maiores sofrimentos futuros. Mais tarde ele sentiria na própria carne os espinhos da sua desobediência. Ele, porém, era coerente e humilde bastante para perguntar: "Que queres que eu faça?" Não lhe foi dito ali o que deveria fazer. Ele teria de entrar na cidade, para onde se dirigia com poderes totais de prender e maltratar e hospedar-se em casa daqueles a quem perseguia. Ali ele foi instruído nos mistérios da oração, o que ele fez por 3 dias sem comer e sem beber. A sua recuperação não foi imediata. Ele teve tempo suficiente para certificar-se de que o que lhe estava acontecendo não era um trauma, um produto dos sentimentos de culpa, nem alguma coisa passageira que ele pudesse contar depois aos amigos, entre risos e chacotas. Ele sabia que a sua vida estava sendo mudada e a voz que lhe falava era tão convincente que lhe deu a certeza da própria presença de Jesus. Também não foram os residentes que lhe falaram a palavra, mas um crente chamado Ananias, de quem ele tivera uma visão. Este se mostrou a princípio relutante, mas acostumado às revelações de Deus, compreendeu a mudança que ele queria fazer na vida de Paulo. Essa mudança começou de maneira espantosa, porque alguns dias depois, o novo convertido já estava disputando com os fariseus na sinagoga e os convencendo com o seu testemunho pessoal que Jesus era realmente o Salvador do mundo e o Filho do Deus vivo. É claro que uma transformação dessa natureza não poderia ser recebida de imediato como verdadeira por aqueles que tinham conhecimento das atrocidades que Paulo cometera. E nem o próprio Jesus esperava isto. Por várias vezes, Paulo teve de ser introduzido por outros irmãos para que a congregação o aceitasse. Por mais de 20 anos, ele teve de fazer a obra de Deus entre os gentios de longe, devido às grandes perseguições que lhe eram movidas por toda parte, até que por mãos de Barnabé foi reconhecido pelos apóstolos e recebido como um dos doutores da igreja. Mais tarde, ele foi comissionado para várias tarefas. A teologia do apóstolo Paulo passou a girar em torno do que lhe foi revelado. Quando caído por terra perguntou: "Quem és, Senhor?" A resposta foi: "Eu sou Jesus a quem tu persegues." Esta visão celestial foi o alicerce de todo o seu ensino, e ele diria mais tarde que não é cabível qualquer outro fundamento. Embora fosse ele da escola de Gamaliel, aproveitou aqueles conhecimentos como apenas adubo para a nova doutrina em que seria instruído e que passaria a disseminar. Mais tarde, ele mesmo diria: "A nada me propus saber a não ser sobre o Cristo crucificado." Mesmo que ele tenha sido previamente iniciado em casa de Judas, instruído por Ananias, ajudado pelos irmãos de Damasco e assessorado por Barnabé, ele considerava tudo isso como revelação pessoal de Deus, como outras que recebera. Ele considerava ainda como mandamentos do Senhor. Os ensinos de Paulo, a maior parte derivados de suas epístolas, têm sido de fato o princípio das pregações que a igreja recebe, tanto no sentido da evangelização quanto da doutrina, ainda que as outras epístolas, as de Pedro, João, Tiago, etc., sejam também palavra de Deus, é quase uma constante a instrução baseada nos ensinos de Paulo.
Sua retórica é até mesmo repetida por Pedro e adaptada por alguns ensinadores, ora por conveniência, ora por falta de compreensão e de uma teologia própria. Então a igreja, porém, era concorde em que a palavra de Paulo se constituía uma mensagem útil e imprescindível para o seu crescimento e salvação das almas, e tem sido assim até os dias de hoje. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.